Muitas vezes dizemos que a Rússia de Putin está se transformando em um clone da União Soviética, na URSS 2.0, mas, geralmente, o foco principal é dado justamente à política externa agressiva e militarista de Moscou. As políticas visam conquistar novos territórios e escravizar povos dominados. No entanto, como disse Clausewitz em seu tempo, a guerra é a continuação da política por outros meios. Portanto, a política externa é inevitavelmente determinada pela política interna. Ou seja, as origens da atual agressão russa devem ser buscadas, sem dúvida, nas características do regime vigente, em sua política, ideologia, peculiaridades do desenvolvimento econômico e no acordo informal entre o poder e a sociedade. Em uma palavra, na essência do putinismo como tal. Por isso, hoje vamos falar sobre como a Rússia moderna copia de forma burra e primitiva a União Soviética, especialmente suas piores manifestações, e vamos descobrir os motivos disso. Moscou escolheu o caminho de repetir um modelo antigo e totalmente ultrapassado de desenvolvimento, em vez de buscar novas referências mais modernas e maneiras de alcançá-las. Por quais motivos Putin e toda a sua irmandade de tchequistas seguiram o mesmo caminho que os falecidos secretários-gerais soviéticos, mesmo sabendo muito bem que essa estrada mais cedo ou mais tarde levaria a um beco sem saída? E claro, vamos responder à pergunta: como foi que a região russa chegou a esse ponto? A sociedade permitiu a restauração do mesmo modelo que, algumas décadas antes, já havia provado sua falência e podridão explícita? Será que a Rússia está condenada a tropeçar sempre nos mesmos erros? Meu nome é Semyon, do canal Mega Show TV. Vamos analisar questões complexas da atualidade com base em fatos históricos e processos objetivos. Vamos lá! Hipercentralização do poder. A primeira coisa que chama a atenção ao comparar a Rússia moderna com a URSS é o modelo autocrático e ditatorial de governo, que não permite nenhum centro alternativo de administração do Estado. Além do líder supremo e de algumas dezenas de bajuladores que estão sempre ao seu redor, na época de Brezhnev eram chamados de Politburo do Comitê Central do Partido Comunista, hoje é o Conselho de Segurança da Federação Russa. Mas o sentido é sempre o mesmo: a concentração de um poder praticamente ilimitado nas mãos de um círculo muito restrito, com o claro predomínio da opinião do governante supremo e infalível, que, é claro, é o único entre todos que sabe o que é necessário e o que é hostil ao povo comum. Em resumo, o tema bem conhecido e doloroso da ditadura do Estado sobre o indivíduo, tanto nos regimes políticos soviético quanto russo, também era a supercentralização do poder, ou melhor, seu caráter hierárquico claramente definido. Ou seja, a máquina estatal tanto penetrava quanto ainda penetra toda a sociedade de cima a baixo. E dependendo de a qual parte dessa máquina a pessoa pertence, determina-se o nível de sua renda material, status social e características de sua visão de mundo. Na União Soviética, essa verticalidade vinha das estruturas partidárias e era clara. O comitê distrital se subordinava ao municipal, este ao regional, e assim sucessivamente. Na Rússia moderna, essa hierarquia é menos perceptível, mas ela ainda existe e se apoia principalmente nas estruturas de força que cresceram muito sob o ex-tenente-coronel da KGB, Guarda Nacional Russa, Comitê de Investigação, Serviço Federal de Proteção, GRU, Ministério do Interior e o FSB, o filho querido de Putin na Praça Lubyanka. Essas estruturas parasitárias e muitas vezes corruptas sustentam o governo. Claro, a repressão de qualquer forma de dissidência. Por que isso aconteceu? A resposta é bastante simples e não se resume apenas ao desejo de qualquer governante russo de obter poder absoluto, de se tornar um verdadeiro autocrata. A questão está na tradicional fraqueza das instituições que, no Ocidente, ao longo dos últimos séculos, atuaram como fator de contenção, impedindo que reis e presidentes se tornassem tiranos plenos. Em primeiro lugar, são as instituições políticas. São os partidos que devem criticar o poder e o parlamento que deve servir como uma plataforma universal para expressar essas críticas e promover suas ideias e projetos alternativos. São meios de comunicação independentes, tribunais, organizações e movimentos sociais fora do controle do governo. São essas estruturas que formam a sociedade civil e, por sua vez, ela não permite que o chefe de Estado se torne um tirano ou, pior ainda, um ditador, capaz de não se aconselhar com a elite e, de repente, anunciar de manhã cedo o início de uma operação militar especial. Vamos lembrar o que Putin fez nos primeiros anos de governo.
O ex-agente da KGB rapidamente tomou o controle de todos os meios de comunicação, criando de fato uma estrutura única de propaganda a serviço do novo regime. O último canal federal mais ou menos independente, a NTV, foi simplesmente tomado do bilionário Vladimir Guzinski. Esse oligarca da era Yeltsin, depois de passar um tempo na prisão preventiva, decidiu vender seu ativo de mídia por uma ninharia e fugir para a Espanha para evitar problemas. Na Duma Estatal, o Partido do Poder Rússia Unida foi rapidamente formado. Os partidos de oposição foram empurrados para o ostracismo e abertamente marginalizados. Muitos de seus líderes, como Garry Kasparov, foram, na prática, expulsos para o exterior. A transição para o sistema proporcional de eleições, com uma alta barreira de 5%, tornou impossível a vitória de qualquer candidato independente fora do sistema. E aproveitando a tragédia em Beslan, quando militantes fizeram uma escola inteira de refém, Putin cancelou as eleições diretas para governadores, o que paralisou as elites regionais e as deixou mais obedientes ao Kremlin. Os tribunais, que já eram extremamente corruptos na época de Yeltsin, rapidamente se integraram à vertical do poder para evitar serem dissolvidos e investigados por suas atividades. Quanto às instituições públicas, as leis sobre agentes estrangeiros, organizações indesejáveis e várias proibições de comícios e protestos deixaram em funcionamento apenas aquelas estruturas cuja lealdade não deixa dúvidas. E o que temos agora, no final das contas? Uma Duma estatal, onde já faz quase 20 anos que ninguém discute nada sério e os representantes do povo ficam apenas apertando botões por um campo político totalmente estéril, onde só é permitido se manifestar publicamente para demonstrar lealdade ao amado líder. Tribunais que emitem sentenças em massa, de acordo com a tristemente famosa lei das fake news, bem conhecida por todos. E nem vale a pena falar sobre a mídia russa aqui. Goebbels com certeza teria orgulho deles. Ideologia e repressão. Como você pode ver, os regimes políticos da URSS e da Rússia são muito parecidos entre si. Isso não é nada surpreendente, pois simplesmente não há ninguém para se opor à vontade do líder e da elite governante. Mas esses regimes também são extremamente semelhantes entre si na esfera da política humanitária, ou mais precisamente, na imposição de pontos de vista considerados os únicos corretos, aquilo que há cerca de 40 anos era chamado de linha geral do partido. E claro, também é comum a perseguição de todos aqueles que ousaram duvidar da correção do caminho escolhido. Vamos começar pelo primeiro caso, o ideológico. À primeira vista, há mais diferenças do que semelhanças. A URSS tinha uma ideologia clara, logicamente elaborada, embora utópica em sua essência, que explicava absolutamente todos os processos no mundo. Isso era a construção do comunismo e, como parte inseparável, a luta de classes e a Revolução Mundial. Na Rússia moderna, a ideologia é amorfa, muito vaga e está completamente ausente a imagem de um futuro brilhante. O foco está no passado, nas vitórias dos avós, bisavós e no antigo esplendor da mãe Rússia. Por isso, neste caso, a história serve como uma espécie de instrumento de legitimação do poder de Putin, um certo conservadorismo estatal. Como resultado, essa abordagem cria uma sensação muito forte de movimento para trás e não para frente. No entanto, se olharmos mais a fundo, podemos ver muitas características semelhantes. Primeiramente, há a criação e exaltação de diversos cultos, frequentemente irracionais, como o culto ao líder sábio, à vitória, à força, ao império e ao inimigo. O último será analisado separadamente. De modo menos evidente, mas ainda sistemático, impõe-se à sociedade a necessidade de obediência e submissão ao poder. A ideia de que a pessoa não é nada e não decide nada e que no Kremlin sabem melhor, na verdade reencarnou a imagem coletiva do já um pouco esquecido Homo soviéticos. E as ideias comunistas foram de fato substituídas pelos chamados valores do cristianismo ortodoxo, como consequência, a prioridade do Estado sobre o indivíduo. Só que na URSS isso era imposto através do coletivismo e da solidariedade de classe, enquanto na Rússia moderna é através dos laços espirituais e do conservadorismo, onde a liberdade se subordina às tradições amplamente aceitas. Quando uma ideologia é totalmente imposta, inevitavelmente há rejeição na base da sociedade. Ou seja, surgem pessoas que criticam o governo ou têm opinião própria, diferente das autoridades oficiais. Como resultado, o governo sempre recorre ao terror e ao aperto máximo das restrições. Sim, é claro, o caráter e a escala das repressões de Putin e de Stalin são absolutamente incomparáveis. Desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia, os condenados por motivos políticos já superam em muito os dissidentes da era Brezhnev. Sim, e os artigos também aumentaram muito.
Somente sob a acusação de fake news e de desacreditar o exército russo, pelo menos 400 pessoas foram condenadas, das quais mais de 150 receberam penas reais de prisão. E ainda existem artigos sobre incitação ao terrorismo e sua justificativa, organização de atividades de uma organização extremista, violação da lei sobre agentes estrangeiros e muitas outras coisas. Nas mãos do FSB está um vasto arsenal de ferramentas. Além disso, não são raros os casos de ilegalidade absolutamente flagrante e totalmente sem sentido. Como, por exemplo, o caso da Masha Maskaleva, quando um pai solteiro recebeu 2 anos de prisão por um desenho infantil. Ou o caso da Nadezhda Buyanova, quando uma pediatra de 67 anos foi presa por 2 anos e meio, por supostamente ter dito algo para uma mãe. Sobre o fato de que os militares russos mortos são um alvo legítimo para a Ucrânia, aqui nem há o que comentar. Em que esses casos diferem daqueles em que uma pessoa recebeu 10 anos sem direito à correspondência apenas por pendurar um retrato de Stalin em frente ao banheiro, exceto talvez pelo tempo de prisão. Mas tudo bem, a Lubyanka vai compensar o que perdeu aqui também, pode ter certeza, o inimigo não dorme. Praticamente todo cidadão soviético, desde os tempos de pioneiro até a velhice, sabia que vivia no melhor país do mundo, que diariamente e a todo momento era ameaçado de destruição por imperialistas vorazes e seus serviçais. Por isso, era sempre necessário estar alerta, ser vigilante e estar pronto para repelir um ataque inimigo, que, é claro, poderia começar a qualquer momento. Sobre todas as pessoas estranhas e suspeitas, era preciso informar imediatamente as autoridades competentes. Lá, se fosse o caso, eles rapidamente descobririam quem era esse sujeito. Dessa forma, a URSS passou a construir sua identidade através da oposição a um inimigo externo, para que funcionasse o princípio da fortaleza sitiada. Esse modelo era usado pelos secretários-gerais para a máxima mobilização da sociedade, para justificar as dificuldades econômicas e, claro, para reprimir a oposição interna. Isso não é nada surpreendente, pois é muito mais fácil explicar os problemas existentes procurando inimigos, e não pela falência do sistema soviético. E agora vamos ver o que está acontecendo hoje na Rússia. Se na URSS o foco era na luta de classes, agora é na defesa da soberania e dos valores tradicionais contra a influência do Ocidente decadente. Desde cedo, os russos aprendem que seu país está ameaçado e que o Ocidente quer destruí-lo ou enfraquecê-lo. Dentro dessa lógica, a guerra iniciada contra a Ucrânia é apresentada como uma defesa preventiva contra o nazismo e a expansão da OTAN. Putin destacou dezenas, se não centenas de vezes, que a Rússia na verdade não está lutando contra a Ucrânia, mas sim contra o Ocidente coletivo. As dificuldades econômicas pelas sanções são vistas não como resultado da política do Kremlin, mas como prova de que o Ocidente sempre quis subjugar a Rússia. Ao adotar a ideia de que só nós somos bons e estamos cercados de inimigos, justifica-se a manutenção do poder. A lógica é a mais simples possível. Dizem que não se troca de cavalo no meio do rio, e que se não houver Putin, a Rússia cairá. Consequentemente, a imagem do inimigo transforma qualquer crítica, mesmo que seja totalmente objetiva e construtiva, em algo equivalente à traição. Lembrem-se pelo menos de como os propagandistas do Kremlin começaram a usar o clichê da época da Alemanha de Hitler, traidores da pátria. Logo, o termo inimigo do povo, quase esquecido, pode voltar a ser usado. Militarização total. Bem, já que o inimigo não dorme e só sonha em apagar a pobre Rússia da face da terra. Portanto, não basta combater a quinta coluna interna, é preciso também fortalecer a defesa e tornar o Estado uma verdadeira fortaleza. E novamente foi usada a experiência tão amada da União Soviética, o mesmo princípio de canhões em vez de manteiga, ou melhor ficar sem calças do que sem tanques. Nos anos 80, os gastos com necessidades militares representavam, segundo diferentes estimativas, de 15% a 25% do PIB da URSS. Até 70% da produção estava, de uma forma ou de outra, ligada ao setor de defesa. Não surpreende que os melhores profissionais, materiais escassos e tecnologias avançadas, muitas roubadas ou compradas dos capitalistas, fossem destinados ao complexo militar industrial. Nesse período, o setor civil, sobretudo as indústrias leve e alimentícia, enfrentava falta crônica de financiamento, resultando em escassez de bens essenciais. Foi exatamente essa sobrecarga desproporcional na economia que se tornou uma das principais razões para o colapso do sistema econômico soviético e a dissolução do Império Soviético. Em resumo, em 2025, os gastos militares diretos e ocultos da Federação Russa atingiram o máximo histórico de pelo menos 7% do PIB, o que representa cerca de 30% de todas as despesas orçamentárias. Com o aumento das sanções, o complexo militar industrial passou a liderar o crescimento da indústria russa.
As fábricas funcionam em 3 turnos e os salários militares são elevados para atrair especialistas do setor empresarial. Simultaneamente, emendas à legislação permitiram ao Estado obrigar empresários privados a priorizar encomendas de defesa sobre seus próprios interesses, bem como alterar unilateralmente as condições de trabalho, por exemplo, cancelar férias e obrigar a trabalhar horas extras. Mas o lado material da questão é apenas metade do problema. A Rússia seguiu os passos soviéticos na preparação de recursos humanos, preparação para a guerra. Naturalmente, e em primeiro lugar, a juventude. Antes, isso era exigência de saúde, passar nos padrões do GTO, ser atirador Voroshilov, saltar de torres de paraquedas ou participar do jogo Tsarnitsa nos acampamentos de pioneiros. Agora é a Yunarmia, que conta com pelo menos 1 milhão de garotos menores de idade em suas fileiras. Quase carne de canhão pronta, uma verdadeira reencarnação da juventude hitlerista. Só falta esperar completar 18 anos e assinar um contrato em algum lugar improvisado. Além disso, uma lavagem cerebral intensificada nas escolas e em outras instituições de ensino. Isso inclui as conversas sobre assuntos importantes, realizadas em formato de aula. Nelas, fala-se sobre os chamados heróis da Operação Militar Especial. Faz-se propaganda dos valores tradicionais que se opõem à decadência ocidental. Além disso, há o culto padrão da vitória e a necessidade de lealdade ao líder. Esse tipo de educação soviética não prepara cidadãos modernos e proativos, com pensamento crítico. Guarnição de fortalezas sitiadas, cujo único dever é obedecer às ordens superiores e não fazer perguntas desnecessárias. De modo geral, quero destacar que uma militarização hipertrofiada dessa escala é sempre um bilhete só de ida. Quando o Estado reorganiza todas as instituições para a guerra, ele se torna completamente incapaz de se desenvolver em tempos de paz, pois qualquer diminuição no nível de agressividade será inevitavelmente percebida por esse sistema como uma ameaça direta à sua existência. Um posto de gasolina gigante. No entanto, por mais agressivo e militarizado que seja o regime, ele é impotente para fazer qualquer coisa se não tiver os recursos necessários para realizar seus planos. Pegue, por exemplo, a própria Coreia do Norte. Por mais que o trio dos Kim, o avô, o pai e o neto, ameace, não é possível destruir o mundo sem ter as capacidades econômicas para isso. Por isso, nos últimos mais de 70 anos, tudo se limitou a ameaças e várias provocações na fronteira. Não foi além disso porque lhes faltou coragem. No entanto, tanto a URSS quanto a Rússia tiveram uma sorte incomparavelmente maior. Tendo à sua disposição um território enorme, havia recursos naturais mais do que suficientes para as necessidades tanto da economia soviética quanto da economia russa moderna. E de fato, para que se preocupar em criar algo inovador e de alta tecnologia, se dá para extrair da terra, mandar para o exterior e ganhar muita grana? Tecnologia de ponta sempre pode ser comprada ou, no pior caso, conseguida de outro país. A única diferença é o que exatamente vender para os burgueses. Na época do Stalin, eram grãos, minério e madeira, e com Putin a prioridade é dada ao petróleo e ao gás. Por isso, não é à toa que, na sua época, o falecido senador americano e convicto anticomunista John McCain chamava diretamente a Rússia de um enorme posto de gasolina que só tenta ser um Estado. Essa frase reflete perfeitamente o modelo econômico tanto da URSS quanto de seu sucessor histórico. Esse é um exemplo clássico do fenômeno que na ciência econômica é chamado de maldição dos recursos, quando grandes reservas de minerais acabam, de fato, atrasando o desenvolvimento tecnológico do Estado e, a longo prazo, o condenam ao atraso. E nesse sentido, a Rússia de Putin praticamente repete totalmente o caminho da URSS. Em vez da necessária diversificação da economia, os dólares obtidos com gás e petróleo eram e continuam sendo gastos, em primeiro lugar, para garantir possibilidades de uma política agressiva. E só o que sobra é usado para manter algum tipo de semelhança de estabilidade social e um nível de vida aceitável para a maioria da população. A participação das receitas do petróleo e gás no orçamento federal variou de 30% a 50% em diferentes anos. Isso cria uma imitação bastante eficaz de bem-estar estatal, enquanto o setor real da produção está em degradação. O que mudou fundamentalmente nas últimas décadas foi o mercado consumidor de matérias-primas. Se nas décadas de 70 e 80 o petróleo e o gás eram transportados por oleodutos para a Europa Ocidental, hoje os principais compradores são Índia, China, Turquia e Malásia. Embora, para ser sincero, não há por que esconder isso.
Apesar das sanções, muitos empresários ocidentais continuam comprando energia russa. Vale lembrar pelo menos o escândalo de 2023, quando ficou claro que, a partir do petróleo russo sob sanção, em uma refinaria grega em Corinto, era produzido diesel que depois abastecia porta-aviões americanos no mar Mediterrâneo. Esses casos são muitos, vocês podem citar nos comentários. No entanto, em todo esse poderio do petróleo e gás, há um ponto fraco, como vocês já perceberam, que são, claro, os preços mundiais das matérias-primas. Não é à toa. Na sua época, o talentoso economista e subestimado reformador Igor Gaidar afirmou diretamente que a URSS desmoronou justamente por causa da queda dos preços do petróleo. Sua teoria foi detalhadamente fundamentada em seu livro A Queda do Império, Lições para a Rússia Moderna. O aumento dos preços do petróleo após a crise de 1973 deu ao Kremlin uma falsa sensação de onipotência. Isso levou ao agravamento da Guerra Fria, ao aumento do apoio a regimes pró-soviéticos em todo o mundo e, em última análise, à invasão do Afeganistão em 1979. Mas assim que a Arábia Saudita e outros países árabes aumentaram drasticamente a produção e os preços despencaram de 30 a 35 dólares para 10 por barril, o posto de gasolina gigante faliu bem rapidamente. Ficou claro que, sem o abastecimento estável de petróleo, a máquina estatal soviética não era capaz de sustentar seus próprios cidadãos e realizar seus ambiciosos planos de espalhar o comunismo pelo mundo. Processos semelhantes estão acontecendo agora. Sim, graças à reorientação do mercado europeu para o asiático, a Rússia, por enquanto, consegue se manter. E com a receita em moeda estrangeira recebida, que, aliás, não é pouca, financiar a continuação da agressão contra a Ucrânia ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade econômica interna. Olhando assim, não parece haver motivos para preocupação. Os salários são pagos em dia, e até aumentam, principalmente para quem está em uma fábrica militar. As lojas estão cheias de produtos para todos os gostos e cores. Mas isso não passa de uma ilusão. Basta olhar para o orçamento da Rússia para 2026. Ele foi elaborado com base no preço de 59 dólares por barril. No entanto, devido às sanções dos Estados Unidos e à queda global da demanda, o petróleo está sendo vendido atualmente na faixa de 33 a 35 dólares, e até agora não há nenhuma tendência de aumento desses preços. Então, em um futuro muito próximo, o Kremlin vai ter que apertar bastante o cinto. Não para si mesmo, é claro, mas para o povo comum. Por que mimá-los, afinal? E afinal, quem é que vive bem na Rússia, não é mesmo? Os russos realmente gostam de viver assim? Claro, qualquer pessoa moderna minimamente sensata, ao ouvir isso, inevitavelmente vai pensar em algo óbvio. Será que os moradores da Federação Russa realmente gostam de viver assim? Será que eles querem repetir a experiência da União Soviética? Será que eles gostam de ficar sempre andando em círculos, vivendo em um eterno dia da marmota? Claro, podemos responder de forma mais simples. Afinal, os russos são irrecuperáveis e corruptos por natureza. Que na mentalidade deles está enraizado o desejo por uma mão forte e a obediência cega às autoridades. E, na verdade, a qualquer um que seja forte, a qualquer um que mostre os dentes. Podemos, claro, chamar todos os habitantes da Rússia de totalmente insanos e incapazes de absorver valores de liberdade, justiça e igualdade. Isso, claro, pode ser dito, mas eu não vou fazer isso. Porque nosso canal é voltado para pessoas inteligentes, que não só têm cérebro, mas também sabem usá-lo. Vamos analisar essa questão complexa apenas com fatos concretos e conhecimento científico. Para começar, podemos citar um exemplo histórico bastante semelhante. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, entre muitos historiadores, politólogos e sociólogos ocidentais, era extremamente popular a teoria de que seria absolutamente impossível construir uma democracia estável na Alemanha, por um longo período. Eles frequentemente citavam as supostas tendências autoritárias dos alemães, preferência por governo forte e incompatibilidade com valores liberais. Diziam que, não importa como os alemães fossem educados, eles sempre iriam querer ser governados por um novo Kaiser ou Führer. Nas décadas de 50 e 60, essas discussões foram até mesmo formalizadas em uma teoria separada sobre o caminho especial da Alemanha. Defensores dessa abordagem afirmavam que, em sua época, os alemães não seguiram o caminho normal de modernização com revolução burguesa e democracia parlamentar, como ocorreu no Reino Unido ou França, mas mantiveram a predominância das elites autoritárias, do militarismo e do culto à submissão à força.
No entanto, já se passaram 80 anos e vemos claramente a total inconsistência desses argumentos. A Alemanha realizou o que mais tarde foi chamado de segundo milagre alemão. Além do aspecto econômico, ela passou por uma transformação política bem-sucedida e hoje é um bastião da democracia e do parlamentarismo não só na Europa, mas em todo o mundo ocidental. E no que diz respeito a uma sociedade civil desenvolvida, hoje os alemães podem facilmente superar os britânicos, os franceses e até mesmo os tão elogiados americanos. Portanto, argumentar que construir a democracia na Rússia é como plantar trigo em solo pedregoso soa como um primitivismo e um clichê político banal. É possível construir, mas é muito difícil. Só é preciso entender as razões pelas quais os russos, contrariando o bom senso, querem repetir a experiência soviética e aceitam o modelo de contrato social proposto por Putin. Que o governo promete estabilidade financeira e bem-estar, exigindo lealdade ao regime e afastamento da política. E, na minha opinião, existem duas razões principais. A primeira, mais superficial, está relacionada ao que chamam de trauma dos anos 90. O período, mesmo da chamada quase-democracia de Yeltsin, está firmemente associado para as pessoas da geração 40+, não com liberdade e prosperidade, mas com pobreza e salários atrasados, domínio do crime, sensação de humilhação e perda de referências. Isso criou uma convicção duradoura. É melhor um governo rígido do que enfrentar novamente a incerteza. Mesmo entre aqueles que não sentem nenhuma nostalgia pelos tempos de Sukhovkov, o medo de uma repetição do caos é muito mais forte do que o desejo de mudanças. Por isso, a sociedade russa, em sua maioria, aceita o modelo social imposto de cima para baixo. Não porque ame tanto a ditadura, mas porque para muitos ela parece o caminho menos arriscado e mais previsível entre as opções de desenvolvimento disponíveis. E dessa razão decorre uma segunda, mais profunda. O fato é que, na história da Rússia, está completamente ausente uma longa época de experiência democrática e tradições liberais, o que, na verdade, torna impossível a formação de uma cultura política adequada, exceto, talvez, pela adoração servil ao czar pai. Se formos analisar mais a fundo, o que, afinal, a Rússia tem em seu legado histórico? Um curto período de caos e anarquia entre fevereiro e outubro de 1917 e os mesmos notórios anos 90 de banditismo. Para que a democracia crie raízes fortes, ela deve estar firmemente associada na memória do povo, à prosperidade e ao bem-estar, e não ao caos. Claro que nas condições da atual ditadura e da guerra cada vez mais intensa, falar sobre reeducação dos russos é bastante engraçado e ingênuo. Mas para o futuro em perspectiva, no caso da queda de Putin e do desmantelamento do putinismo como tal, esse processo é absolutamente necessário. Porque, caso contrário, a repetição da experiência soviética é simplesmente inevitável. Felizmente, a história da Alemanha mostrou que instituições políticas estáveis e educação cívica são muito mais fortes do que o caráter nacional e a mentalidade. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção, aos patrocinadores pelo apoio ao canal e até o próximo episódio. Até mais a todos!